você quer dividir a comunidade PCD em falar em pessoas negras com deficiência e pessoas brancas com deficiência. E não é isso. Eu não quero dividir, eu não estou aqui para dividir. Eu estou querendo dizer que existe uma população extremamente invisibilizada pelos dois movimentos, tanto da comunidade PCD quanto da comunidade negra. Oi, Luciana. Oiê, agora deu certo. Agora sim, mulher, graças a Deus, né? Porque eu vou te contar essa internet. Pois é. tava dando, na hora que eu entrei, encerrou o vídeo, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Eu tô tentando arrumar o notebook. O celular. E esse tempo, eu acho que a internet fica meio bugada, né? Agora. Fica também. E aí, Luciana, como é que você tá? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente fica super feliz de ter pessoas como você para contribuir na nossa liga, né? E para tantas pessoas que a gente sabe que é tão importante esse tema que a gente vai abordar aqui hoje. E assim, eu tô muito feliz mesmo, muito honrada de ter você com a gente. É um prazer enorme. Eu estou até tremendo aqui, que eu fico nervosa, né? Com pessoas tão importantes. Para com isso, não. Olha, eu fico muito feliz. Pode falar. Porque eu tô arrumando o cabelo aqui, prendendo o cabelo que tá calor. Não, fica à vontade. A princípio é um bate-papo mesmo, né? Pra gente conversar mais como que é a sua vida, você contar um pouco suas vivências. Então, assim, algo bem light mesmo, pra galera conseguir entender como que é né, ser autista, ser preta, né? Ser deficiente no nosso país, infelizmente não é fácil, a gente sabe. Mas a gente está aqui, né, para escutar pessoas como você, para a gente entender um pouquinho do que é isso, né? Então eu vou deixar a palavra para você contar um pouquinho da sua história, como que você começou. Dei uma olhada lá no seu Instagram, menina, apaixonei. Vi sua história um pouquinho, a história do seu filho, seu marido te ajudando, achei muito bacana. Então, deixo para você começar aí a conversa. Primeiro que eu não sou pessoa importante, pelo amor de Deus, não se sinta assim. Sim, imagina! Muito obrigada pelo convite, eu tô muito feliz, assim, né? Hoje, infelizmente, a gente vai teve que começar um pouquinho mais cedo, mas eu tô muito grata, muito feliz. Eu fico muito feliz em saber que as universidades se interessam e os alunos das universidades se interessam pelo que eu falo. Porque durante muito tempo a academia para mim é um processo ainda muito difícil estar dentro da academia. Eu sou professora, sou formada, mas eu precisaria seguir aí esse caminho acadêmico que eu gosto, mas para mim foi um processo muito difícil. Saber que hoje minha voz é ouvida e ecoa dentro das universidades me deixa muito, 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 muito feliz. Então eu estou muito feliz em estar aqui. Boa noite, né, para todo mundo que está assistindo. Boa noite. E é isso. Eu sou a Luciana Viegas. Eu coloco lá que eu sou mãe, eu sou autista, eu sou professora e sou preta. Porque tudo isso todas essas funções são afirmações políticas, né? Ser uma mãe preta, ser autista, são afirmações políticas. E a minha história, ela começa junto com o meu filho, na verdade, né? Quando eu descobri que meu filho era autista, a gente passou por um processo muito, muito difícil de tentar ali... Difícil não, mas foi um processo de descoberta, né? De tentar descobrir o que ele tinha, por que ele não interagia. E aí ele descobriu meu filho que era autista muito cedo. Então, quando ele tinha lá seus 1 ano e 9 meses, a gente descobriu que ele era autista. E aí, entre idas e vindas, entre tapas e beijos, eu comecei a perceber que eu me identificava bastante com algumas características do meu filho, do Luiz. Só que eu sempre fui diagnosticada com ansiedade, com depressão, com bipolaridade, e por aí vai. Deixa eu só tirar as notificações que o pessoal, tô em live. Eu vou tirar, porque eu me perco aqui, porque aí eu vejo o pessoal falando, eu quero tentar Aí pensar. fica perdidinha, né? Eu fico pensando em várias coisas. E aí, também tá torto aqui, deixa eu colocar, pronto, tá aí, pronto.
Autista que Lu, sou, mas gente. te diagnosticaram com tudo, hein? Menos autismo. Isso, eu fui diagnosticada com ansiedade, bipolaridade, depressão, tudo isso junto, tá? Não foi assim, cada hora mudava o diagnóstico, não, foi tudo junto. E aí, obviamente, o ano passado, meu médico cantou a bola, um clínico, e ele falou que eu poderia ser autista, porque ele tinha começado a perceber que autismo em mulheres, né, talvez vinha de uma maneira mais diferenciada, e beleza, ele foi pra... Ele me mandou pra neuro. Na hora que eu cheguei na neuro, a neuro olhou pra mim e falou assim, olha, você não é autista porque você é casada, e você pode ter aí qualquer outra coisa, mas autista você de fato não é. E aí eu fiquei pensando com os meus botões, né? Pois é, que uma pessoa... Por que eu não sou autista porque eu sou casada? Isso é muito de se questionar, né? Porque isso é capacitismo. E aí eu comecei a entender que talvez eu não deveria acreditar no que aquela neuro estava falando. A gente tem uma estrutura no Brasil eu não sou contra médicos, eu de maneira nenhuma sou, mas a gente precisa reconhecer que a gente colocou os médicos num patamar muito acima da quais eles de fato precisam estar, né? A gente olha para o médico como um super especialista no que está falando, um quase doutor, um Deus, né? Quase um Deus, e a gente nunca questiona, e isso traz atravessamentos muito graves para a nossa realidade. Né? A minha realidade quanto mulher negra é muito difícil, porque as principais situações racistas que eu passei foram dentro de consultório, com médicos. Nossa, então, difícil, isso, são questões muito, muito perigosas, né? Muito complicadas de lidar. E eu sendo uma mulher negra, e duvidei dessa questão do médico, né? Da minha médica em questão, e falei, bem, vou começar a pesquisar, porque não é possível que ninguém saiba o que eu tenho, não é possível que eu estou há 26 anos tentando entender quem eu sou, tentando entender o que eu sou, e ninguém consegue definir, né? E aí eu comecei a pesquisar, comecei a ir atrás de médicos, de pessoas autistas adultos, e comecei a ver que eu não era tão diferente deles, que na verdade eu era bem mais parecida com essas pessoas. Obviamente que cada um tem seu autismo, o autismo de cada um é de uma maneira, mas eu era bem parecida com essas pessoas, e aí eu comecei a entender como que aquilo se transpunha para mim. E aí, no início desse ano, eu tive algumas crises agressivas bem fortes, e eu resolvi me autodiagnosticar, e eu estava falando disso, inclusive no Twitter. As pessoas são extremamente capacitistas, não sei, mas tem ali alguma questão quando a gente fala do autodiagnóstico, né? Porque você não pode duvidar do médico, você não pode olhar para si e falar o que você tem, porque precisa de uma outra pessoa olhar para você e falar sobre a sua vivência. Seria a mesma coisa de eu falar para uma pessoa que uma pessoa branca tem que definir se eu sou ou não uma pessoa negra. Então, a gente precisa começar a entender esses processos para a gente começar a entender como que isso se constitui, como que se estrutura. Sobretudo numa mulher negra, né? Eu sou uma mulher negra, então o tempo todo eu fui uma mulher negra. Ninguém precisou falar para mim que eu sou uma mulher negra, mas... E exatamente por ser uma mulher negra que eu era tida como um comportamento disruptivo, uma pessoa agressiva, uma pessoa que não sabia conversar, e por aí vai, a gente já sabe onde essa história termina. E aí eu descobri triste, isso. Né, Luciana? Exatamente. E assim, qual que foi assim o primeiro momento que você assim caiu em si e falou, gente, eu tô sofrendo racismo, as pessoas fazem o capacitismo comigo. Quando foi que você acordou, assim, quando foi que te deu esse choque, né, de realidade? Na verdade, eu acho que o primeiro momento que eu entendi que as pessoas com deficiência pretas existiam foi com o meu filho. Né? Meu filho, ele foi diagnosticado muito pequeno, então não tinha racismo. Né? Não era para ser atribuído a cor a ele ou tudo mais, né? E aí as pessoas pela primeira vez, quando ele foi diagnosticado antes dele ser diagnosticado, as pessoas falavam que ele era mal educado, com 1 ano e 5 meses.
Então ali eu entendi. E aí, obviamente que não foi naquele momento que eu entendi. Eu falei, ok, isso daí é racismo, que, né, estão atribuindo um comportamento extremamente agressivo para uma criança de 1 ano e 5 meses. Que educação foi essa que a gente não deu para uma criança de 1 ano e 5 meses? E quando ele teve o diagnóstico, eu entendi, caraca, ele vai ser lido como um menino negro e autista. Ele não é só autista, ele é um menino negro e autista. E aí eu comecei a entender todos esses processos estruturais, né? Tanto o capacitismo quanto o racismo. É muito engraçado pensar nisso, porque quando eu olho para minha vida, eu não sei exatamente explicar e falar, nossa, eu tô sofrendo racismo. Hoje eu sei que uma mulher negra autista falando é potência, né? É muito potente, não só eu, mas tantas outras vozes, mas incomoda. Eu percebo isso dentro do meio da neurodiversidade, que algumas das minhas falas são incômodas, porque mexem em uma ferida. E eu não sei se é uma ferida que a galera quer pensar. Entendeu? A gente tem as duas questões. Tem pessoas ali dentro da comunidade PCD que me acolheram. Vamos mexer com isso, vamos falar disso, olha isso daqui que está sendo dito, você precisa ouvir outras realidades. Uma amiga minha estava falando ontem comigo numa live, ela, Lu, você furou a minha bolha quando eu te conheci, então foi uma coisa que foi boa. E eu falei, legal, importante. Mas eu percebo, por outro lado, uma posição muito reativa de alguns PCDs do tipo, você quer dividir a comunidade PCD em falar em pessoas negras com deficiência e pessoas brancas com deficiência. E não é isso. Eu não quero dividir, eu não estou aqui para dividir. Eu estou querendo dizer que existe uma população extremamente invisibilizada pelos dois movimentos, tanto da comunidade PCD quanto da comunidade negra. Quantas vezes dentro da comunidade negra eu não me senti acolhida? Eu não me senti representada na plenitude. Então, isso foi uma das questões que fez eu levantar a minha voz. Primeiro porque eu não tinha referências sobre esse tema. Até tinha, mas eram vozes tão invisibilizadas que eu não conseguia ter acesso, eu não conseguia saber onde elas estavam. Mas tinha. E depois que eu entendi que eu precisava falar sobre... Na verdade, eu não queria falar para tomar proporção ou para que as pessoas ouvissem, não era isso. Eu criei o Instagram Bem Preto e Autista falando exatamente para chamar, para que mais mães se unissem, para que mais pessoas ficassem próximas de mim e que a gente conseguisse entender o porquê que a gente é invisibilizado. Eu queria entender o porquê que não se fala dentro do movimento negro de pessoas negras autistas ou pessoas com deficiência, pretas. Por que não se fala dentro da comunidade PCD, que se fala tanto interseccionalidade, sobre esse recorte que as pessoas negras também sofrem? Né? A gente não é coitado. Meu filho não foi taxado de anjo azul. Meu filho foi taxado de mal educado. Sim. E é a vida toda. Eu vi assim que você fez uma postagem muito bacana no seu Instagram, né? Tava fuçando lá, que eu sou super curiosa. E eu amei uma postagem que você fez falando sobre você, às vezes, antes de ter esse diagnóstico, você se conter muito, né? Para ter a aprovação da sociedade. Isso é muito sério, porque você não consegue ser você mesma muitas vezes, né? E isso é complicado mesmo, porque a sociedade ela nos impõe um padrão tão difícil, né? E a gente é julgado o tempo todo. E ainda mais você, como autista, como negra, né? Deve ser bem complicado isso. Na verdade é assim. Pode falar. Não, e aí eu vi também, assim, uma postagem que eu fiquei, assim, muito, muito, assim, triste ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo, assim, sem me conformar com uma postagem que você fez que eu nunca tinha parado para pensar, igual a sua amiga falou, né? Eu saí um pouco da bolha quando eu vi aquilo, que você falou da questão da escravidão, né? De mulheres que foram autistas, pretas na nossa história e que a gente nunca ouviu relato nenhum, a gente não escuta falar. A gente nunca vê notícias sobre isso, em livros não se trata disso, isso é muito complicado mesmo, né?
Assim, primeiro a gente precisa entender que o autismo sempre existiu. Então ele tá aí, ó, desde sempre. E a gente precisa entender cadê os relatos das pessoas com deficiência que foram escravizadas, pretas, porque existiu. São poucos relatos. Eu não gosto de falar que não tem relato sobre isso, porque outras pessoas já estão estudando sobre isso, já estudaram sobre isso, mas são poucos. É uma lacuna, né? Em vista assim, se eu digitar agora no Google racismo e capacitismo e eu faço esse exercício diariamente, a gente vê basicamente eu e 2 ou 3 PCDs ali pretos falando explicitamente sobre isso. Mas eu surgi há 3 meses, entendeu? Isso existe há muito tempo. Então isso é uma disparidade, isso é uma questão que precisa ser conversada. Sobre me conter, é muito louco, porque eu sinto que é como se eu tivesse saído de dentro de mim. Existe uma Luciana, a verdadeira Luciana, que eu nem sabia que existia, né? É muito louco, porque eu sou a rainha de brigar com gente que briga com quem se autodiagnostica. Porque eu fico muito brava com esse debate do autodiagnóstico, de você se autodiagnosticou, você não tem validade, você não precisa falar, porque isso invisibiliza também. A maior parte da população negra autista é autodiagnosticada, né? De mulheres negras são autodiagnosticadas porque não tem como a gente, e se as mulheres negras que eu conheço que são diagnosticadas apresentam traços muito autísticos. Então, ou seja, uma pessoa que está dentro do espectro e consegue mascarar bem, cai no esquecimento como eu caí durante muito tempo. Então, durante muito tempo, eu me excluí mesmo, eu me mantive contida. E isso era muito ruim, porque isso influenciava diretamente, as minhas crises duravam muito mais, isso influenciava diretamente a minha condição de trabalho e a minha saúde mental. Nesse processo que eu contei, apesar de eu ter falado bem rápido sobre ele, mas nesse processo que eu contei de todos esses diagnósticos, eu tive 5 tentativas de suicídio. Nossa. E que foram sem sucesso. Agora, imagina, se eu não tivesse um filho, se eu não tivesse conhecido, se eu não tivesse todo esse processo, nada me garante que eu iria parar de tentar não me caber no mundo. Porque e se sabotar o tempo inteiro, né, Luciana? Exatamente. Era um não pertencimento. Sabota, né? Exatamente. Era um não pertencimento, era um não lugar. Eu não me cabia dentro daquele mundo. Eu não me cabia dentro daquela situação. Isso era uma das coisas que me deixava muito, 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 muito triste. Por quê? Porque eu achava que, por causa do masking, que você se conter e você não transpor as suas características de autista, se chama masking. E por causa do masking, que eu fazia involuntariamente, eu ficava muito cansada e eu achava o tempo todo que eu estava enganando as pessoas e manipulando as pessoas. Eu não achava que eu era de verdade. E a gente tem uma sociedade que o que não é de verdade não precisa existir. Todas essas questões pegavam muito na minha cabeça. E eu percebi, quando eu comecei a me envolver dentro do movimento da neurodiversidade, que não era só uma questão minha. Isso era uma questão de muitas mulheres negras. Eu vejo relatos de muitas mulheres negras que falam, cara, não é só você que passa por isso, eu me sinto muito bem representada por você, eu também estou passando por isso, tá difícil. E aí eu comecei a entender que isso não era uma questão exclusivamente particular minha, porque durante muito tempo eu achei que era coisa minha, era uma coisa do coletivo. E aí situações do coletivo a gente trata com o coletivo. Né? O atravessamento do racismo e do capacitismo é do coletivo, então a gente trata com o coletivo. E que bacana que você criou essa rede social, né, Lu? Para conseguir aproximar mais pessoas para se identificarem com você. Eu, inclusive, indiquei o seu Instagram ontem, né? Conheci você através da Liga.
mas eu indiquei seu Instagram para uma mãe de autista. O filho dela foi diagnosticado faz uns 2 meses e ela se sentiu muito feliz de ver seu Instagram. Ela comentou: Nossa, eu fico feliz quando eu encontro pessoas que conseguem ter a vida que eu quero que meu filho tenha, né? Uma vida normal mesmo. Você conseguir cuidar da sua casa, do seu filho, ser uma mulher formada, uma professora. Então, assim, é exatamente isso que você falou, é não fazer o capacitismo, né? É a gente acreditar que o outro pode, é a gente dar espaço para essa pessoa também crescer, porque ela tem as capacidades dela, né? Todo mundo tem suas dificuldades, mas a gente tem os nossos valores, as nossas capacidades, as nossas qualidades. E a gente, assim, o pouco que eu conversei com você, dá pra ver que você tem inúmeras, né? Então, isso é muito incrível, assim, você dá voz a esses temas, né, de racismo e, assim, de mulher também, né? Porque a gente sabe que o fato da gente ser mulher já é difícil, né? E ainda negra e autista é mais complicado ainda, né? A gente sabe que é difícil mesmo. E hoje eu tava olhando seu stories também, né? Você fez uma postagem muito bacana de uma página que eu adoro. Eu acho que ela era norte-americana, não sei. Mas ela estava falando exatamente sobre isso, né? Sobre a questão do diagnóstico entre mulheres e homens, né? O tanto que é muito mais difícil para as mulheres, porque a gente se contém mais, né? Isso é muito ruim. É muito louco isso, porque é exatamente isso. Na verdade, aquela postagem foi do Quebrando o Tabu, e eu me senti muito emocionada com aquela postagem, porque a mesma meta dela, que é tentar mascarar menos, é a minha meta. Então, a minha meta esse ano é terminar o ano quanto mais autista possível. Eu seja, Arrasou. porque é a minha meta. Por quê? Porque aí quando você se descobre quem você é. É muito louco isso. Porque assim, eu sou uma pessoa autista, mas eu sou oralizada, eu falo, às vezes eu tenho algumas falhas de comunicação, às vezes eu gaguejo bastante quando eu fico muito nervosa, eu não consigo me comunicar direito, às vezes eu não consigo falar as coisas que de fato eu sei, isso é uma das coisas que o autismo faz comigo, mas no caso do meu filho é autista não oralizado, e o meu filho, ele não fala, e assim, cara, é muito louco, porque eu falo, é surreal a forma como as pessoas vendem o autismo pra gente, de que isso vai muito do modelo biomédico e modelo biopsicossocial, né? Então, quando você tem um modelo biomédico, quando você coloca ali um padrão de pessoa, então esse padrão aqui precisa ser seguido. Então, existem as pessoas normais, bem entre aspas, então, normais, e aí você precisa alcançar esse padrão. E aí o autista, se ele não fala, como ele já é gênio mesmo, então a gente só faz terapia para ele falar, e aí ele vai começar a falar. Então, quanto mais terapia, e aí a gente atribui a fala, né, à autonomia, o que é extremamente perigoso, porque aí todo mundo faz tudo em prol da autonomia. E aí, que autonomia é essa? Então, se o autista não fala, há outras maneiras dele comunicar. Há Libras, há comunicações alternativas, há os softwares também de comunicações alternativas, então há outras maneiras de comunicar. Então, é muito louco. Perguntam para mim, nossa, e como que você tem essa relação com seu filho? Se me perguntassem há 2 anos atrás, eu ia falar, meu Deus, estou muito triste porque meu filho não vai falar. Hoje eu sei que ele é uma pessoa extremamente autônoma, ele é uma criança muito autônoma, por sinal. Ele escolhe a roupa dele sem emitir uma palavra, ele brinca comigo sem emitir uma palavra. Então, é assim, tudo me indica, tudo me fala que meu filho vai ser uma pessoa muito feliz e muito orgulhosa de quem ele é. E assim, se ele não falar, ele tem 3 anos, então ele pode desenvolver fala ou não, mas se ele não falar, tá tudo bem. Ele já sabe tanta coisa, ele já desenvolveu em tantas coisas, ele já é tão autônomo que a fala se torna um processo mínimo ali, sabe? E a universalização, né? Essa generalização de que as pessoas só são pessoas quando falam, é muito perigoso esse debate. E eu geralmente vou pelo debate da comunicação alternativa, que é da comunicação acessível e inclusiva.
Uma das coisas que eu consigo pensar e que eu olho assim, que eu falo, cara, que legal, é que eu tô trilhando esse caminho pro meu filho. A minha luta, ela não vem só de mim, não é só eu que estou falando, obviamente que tem todo o coletivo, a outras mulheres, a outras pessoas, mas a minha luta vai além, né? A minha luta vai pelo meu filho mesmo. Ele foi o impulsionador que fez eu falar, não, preciso falar. Porque uma das questões que não se fala dentro da comunidade PCD é que pessoas negras com deficiência não é levado em consideração a deficiência e o capacitismo não é visto primeiro, é primeiro a raça. E aí o Estado faz o quê com as pessoas pretas? Ele mata ou encarcera. Então a minha maior preocupação nesse processo todo foi saber se o meu filho ia ser encarcerado ou morto. Então aí eu criei a página, aí eu comecei a falar. Então eu nunca falo só por mim. Eu nunca... são coisas que ficam na minha cabeça. É um debate de muitas perguntas e poucas respostas, né? Mas eu não falo só por mim. Eu trilho esse caminho para ele. Se ele quiser ser militante, se ele quiser ser ativista, que bom. O caminho está trilhado, ele já pode seguir partindo de algum lugar. Se ele não quiser, tudo bem. Eu trilhei meu caminho enquanto mulher, autista e preta e não falei só por ele ou dele especificamente. Que era uma questão que eu via muito dentro das redes, né? Você fala só do seu filho, da sua experiência, porque eu falo ali da minha experiência, e aí tá aí o coletivo. E as mulheres negras que são mães pretas atípicas, são mães pretas de pessoas com deficiência, onde elas estão? Onde elas vão se consolar? Entendeu? Então esse era um dos debates que eu achava importante trazer, e eu criei o Mamãe Preta e Autista Falando por isso. Depois veio o movimento Vidas Negras com Deficiência Importam, e aí veio toda essa mobilização de coletivo mesmo, de construção coletiva, de estar lá, trabalho de formiguinha, vamos lançar um manifesto, vamos falar sobre as questões, sobre as pautas. Pessoas com outras deficiências que eu não fazia ideia, de outros atravessamentos racistas que passavam, e aí a gente conversando e ali no coletivo entendendo como que funcionava isso. Agora está criando um outro coletivo que é o Quilombo PCD, que é um coletivo que eu faço parte, que fala disso também, que fala dessa intersecção de raça, e cara, tá surgindo e tá virando um movimento muito bonito, muito bonito. Não sou só eu, tem outras cabeças ali no meio. Eu acho muito bonita essa coletividade, né? Irmandade mesmo. Essa troca, né, Lu? Essa troca. E há pessoas negras sem deficiência dentro desse debate, porque entenderam a necessidade do debate ser antirracista e anticapacitista. Exatamente isso. Eu fico muito feliz de saber que está crescendo assim cada vez mais esses movimentos, né? Eu nunca tinha ouvido falar mesmo da questão dos quilombolas se unirem, né? Para essas causas. Muito bacana mesmo. Depois, se você puder indicar a página pra gente, eu vou estar por dentro aí, que eu adoro saber. Peraí, vou colocar nos comentários aqui. Calma. Pode falando, pode falar. Lu, conta seu lado um pouco pra gente, como é ser professora, né? Como que é essa questão da educação inclusiva que você faz? Eu quero saber um pouquinho aí, conta pra gente. Vamos lá. Assim, eu sou autista desde sempre, né? Vivi como uma pessoa autista, e aí eu escolhi a profissão que tem menos interação social, que é ser professora. Então é a profissão que tem menos interação social no universo. Então, é muito legal, assim, eu quanto professora, hoje, inclusive, foi um dia muito bonito dentro da minha escola, que a gente estava numa TPC e a gente estava falando e construindo sobre educação inclusiva em língua portuguesa. Então, isso me deixou muito, 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 muito feliz. Uma das coisas que eu acho importante a gente pensar o quanto que a educação precisa ser inclusiva. E ser uma professora com deficiência numa sociedade estruturalmente capacitista não é fácil. Primeiro porque é muito difícil para mim entender, antes do diagnóstico, obviamente, entender os meus limites. Então, por exemplo, eu saía da escola extremamente cansada, exausta, mas eu não me permitia e não me respeitava a ponto de eu descansar, de eu entender como que era o meu processo de
de regulação, de estimar, né, fazer os estimes, eu não deixava, eu não fazia isso. E aí, depois do diagnóstico, eu comecei a entender que, nossa, eu preciso descansar pelo menos umas 2 horas, não dá para eu pegar 2 escolas para trabalhar, porque eu não vou dar conta. Eu fico extremamente cansada, extremamente exausta. Isso foi um processo importante para mim. E é muito louco, porque durante muito tempo eu achei que a minha vida que eu era preguiçosa, que eu não era uma pessoa com deficiência, ou que toda essa canseira minha era preguiça. Então foi um processo muito difícil e agora que eu aceitei, eu ainda demorei ainda para falar disso na minha escola, que eu sou uma pessoa autista, mas... Opa, desligou. Eu demorei para falar que eu sou uma pessoa autista, mas aproveita e já fecha ali, que esses bichos tá vindo aqui e eu vou dar uma leve surtada aqui. Pronto. Eu demorei para entender esse processo do autismo exatamente por isso, porque eu achava que era preguiça, eu tenho medo de falar na escola por conta do capacitismo, mas eu sempre fui envolvida com educação inclusiva. Então, eu sempre falei sobre educação inclusiva, eu sou professora de educação inclusiva com crianças com deficiência, então eu sempre me senti ali muito bem acolhida dentro daquele campo de educação. Mesmo era antes do meu filho, até antes do Luiz, e antes de eu saber que eu era autista. Então eu olhava para a educação de uma maneira de igual para igual, e eu não sabia. Então era muito louco, porque eu vivia a vida vivendo os atravessamentos de uma pessoa com deficiência, mas eu não sabia que eu era uma pessoa com deficiência. Então eu brigava muito na escola contra o capacitismo, mas eu não sabia que era contra o capacitismo que eu estava brigando. Para mim era contra aquele preconceito, aquela opressão que aquelas pessoas com deficiência estavam sofrendo, e eu brigava pra caramba mesmo, assim, a ponto de tretar feio com o diretor por chamar 2 crianças com paralisia cerebral de doente, tretar sabe, eu ficava muito brava, muito triste, e aí depois que eu descobri que eu era autista, eu entendi tudo, que na verdade eu me identificava mesmo com eles, porque eu vivia na pele todos os atravessamentos. E isso é empatia, né, Lu? É a gente se colocar no lugar do outro, é a gente tentar entender um pouco o universo do outro, né? Mesmo que a gente não não tenha o mesmo problema, enfim, a mesma deficiência, né? Ou problema mesmo, né? Porque às vezes eu tenho um problema, você tem outro. E assim, a gente às vezes esquece de se colocar no lugar da outra pessoa, né? Então, assim, eu acho que falta isso mesmo para a nossa sociedade mesmo, né? Em todos os aspectos, na questão do racismo que a gente falou, na questão da gente ser mulher, né, e ter que enfrentar esse mundão louco que é, e a questão de ser mãe também, né, ser mãe autista, eu acredito que seja assim, uma vitória mesmo, seja lindo de ver o seu filho e entender o mundo dele, né, e poder, igual você falou, poder se comunicar de uma forma brilhante com ele, você vê ele evoluindo, crescendo como pessoa, né, como criança. E, nossa, isso deve ser muito bacana mesmo, assim. E eu achei legal, né, que no seu Instagram mesmo você contou que o seu marido super acolheu, né, quando você descobriu que tinha o autismo e que seu filho era também. Eu achei muito bacana isso, né? Claro que ele não fez mais que obrigação, né, Lu? Ele poderia. Muito bonito mesmo. A gente pensa assim, né, e é muito louco, porque às vezes ele também me dá umas chamadas nesse sentido de o negócio tá tão estrutural que a gente entende. Obviamente, né, ele é um homem negro, que sofre os atravessamentos do racismo. A gente é uma família preta, então a gente sabe quem é nosso inimigo, com quem que a gente está lutando. E quando eu descobri que era autista, ele encarou assim até melhor que eu imagino, porque ele encarou de uma maneira assim, que bom, que alívio. Agora, porque eu brinco até, né, se você falar para ele que eu sou uma autista de alto funcionamento,
que seria mais ou menos o que me diagnosticariam se eu tivesse um laudo, ele falaria, então você me fala aonde ela perdeu o autofuncionamento. Que ela funciona, agora alto funcionamento não é tão alto assim. Então, ele é uma pessoa que, de todas as pessoas que convivem comigo, ele é uma pessoa que realmente olhava e falava, meu, tem alguma coisa, não é possível. Eu tô falando com você e você, tipo, não responde algumas coisas que eu falo, você esquece imediatamente o que eu contei, parece que você não presta atenção, você não interage, eu não interajo o tempo todo com ele, e ele é um cara muito parceiro, então eu sou uma pessoa mais não que eu não interajo, assim, não converso, mas eu tenho mais dificuldade de interação, assim, trivial, né, então eu converso com ele algumas coisas, assim, e eu tenho um jeito próprio de demonstrar carinho, então ele vai... Obviamente, quando a gente começou a namorar, isso deu muito problema, mas depois, com uns acertos, a gente se entendendo, ele já entendeu que era meu jeito. E com o diagnóstico, isso foi muito assim, porque ele falava, cara, eu achava que você não gostava de mim, né? Eu achava que você não olhar no meu olho, era que você não gostava, que você não queria ficar comigo. E agora eu entendo que não, que é o seu jeito, e que isso construiu a gente. E assim, mas, por outro lado... Pensando nesse viés todo machista, nessa pegada toda, ele ouviu de muitas pessoas exatamente isso. Ele ouviu, você ainda vai continuar com ela sendo uma menina com deficiência, uma mulher com deficiência, você vai continuar ali com ela? E ele categórico falando, né? Ele falando, não, se eu gostei dela, se eu me apaixonei por ela, foi por ela ser uma mulher com deficiência. E ela já era autista. Se ela nasceu autista, ela já era autista. Você ser quem você é, né? Exatamente. E assim, por isso. Não, e assim, isso melhorou 1000% a nossa relação, porque eu deixei de ser aquela pessoa estressada, aquela pessoa que se acordava, se irritava por nada, porque aí eu comecei a entender meus limites, respeitar meus limites, entender as questões dele, sabe? Então, tudo isso melhorou, vindo o diagnóstico. Então, é muito importante o diagnóstico, né? E isso poderia ter sido evitado. Eu poderia ter evitado uma série de questões se eu tivesse o diagnóstico anteriormente, sabe? Se eu tivesse o diagnóstico um pouco mais cedo, né? Mas por conta do racismo e do capacitismo, meu diagnóstico foi tardio. E é difícil mesmo o diagnóstico, né, Lu? Eu acredito que você deva conhecer muita gente que se autodiagnosticou como você fez, né? Porque, às vezes, assim, o autismo, ele tem tantos espectros, né? E assim, é tão diverso que, às vezes, as pessoas não conseguem compreender, né, o mundo daquela pessoa e nem ter a empatia de se colocar, né, no lugar daquela pessoa e ver que ali existe um universo, né, que precisa ser respeitado, né? É muito complicado isso, porque, por exemplo, se por um lado a gente tem as questões das pessoas autistas, esse debate todo sobre a neurodiversidade, por outro lado, a gente tem a dificuldade e das pessoas que são diagnosticadas autistas. O modelo biomédico, ele não diz nada a ninguém, né? Ele não respeita ninguém. Então, as pessoas que têm laudo, eu tenho certeza que os autistas que têm laudo, ou as pessoas negras, as pessoas que têm laudo, não sabem exatamente o que tem. Se a gente vai falar de neurodiversidade, a gente pode colocar uma série de coisas aqui, e aí os transtornos mentais também entram. Mas não sabem exatamente o que tem, não sabem como fazer, como construir isso, né, do laudo. E as pessoas que não têm, que não estão dentro daquele checklist de CID, sabe, se você é autista, você não está dentro desse estereótipo, se você é borderline, você não está dentro desse estereótipo, também estão ali sem nada. O que ajuda? O que me ajudou no meu caso? O diagnóstico. O diagnóstico foi muito importante, porque aí o diagnóstico me ajudou no sentido de eu entendo meus limites, eu entendo minhas barreiras, e aí eu sigo para rompê-las ou eu seguir com essas barreiras.
Então, isso foi um processo importante. E esse processo eu estou passando por profissionais, eu passo por uma psicóloga que está fazendo autoavaliação comigo, ela é especialista em autismo, em adultos, então ela já vai entendendo todo esse processo. E é muito importante, porque se conhecer faz parte do processo. Então, na última que a gente fez foi sobre o sensorial mesmo, né? Alteração sensorial. E aí ela definiu tudo a minha vida. Você sente tudo e não sente nada. Então tem coisas extremamente do ambiente que eu não consigo perceber, eu não sinto, e tem coisas que eu sinto intensamente. E aí é exatamente essa a conclusão que eu chego. Então eu sinto tudo e não sinto nada. E eu achava que era normal, que as pessoas, todo mundo sentia assim, que era normal não, que era comum, que todas as pessoas passavam por isso. Quando na verdade eram minhas questões, minhas barreiras, e que impediam, somadas ali uma série de questões, impediam eu de produzir na sociedade, de ser eu, de conseguir, entendeu? E aí eu ia me irritando, por exemplo, quando eu comprei um abafador, foi a melhor coisa do universo, porque o que aconteceu? Eu acordava de manhã eu moro numa periferia, então às vezes os vizinhos estão ouvindo música, e tem que ouvir mesmo, porque cada um tem sua liberdade, e quem é de quebrada vai saber que não tem o que fazer, tem que ouvir. E aí era muito louco, porque eu entendi que eu acordava irritada, geralmente a troco de nada, porque tinha alguma coisa, eu percebia alguma coisa muito intensa na minha cabeça. O ambiente, tinha alguma coisa ali super estimulando meu sensorial. E aí eu me irritava, gritava com meu marido, gritava com os meus filhos, gritava com todo mundo. Quando eu comprei o abafador, foi maravilhoso. Naquela 1 hora eu tô com o abafador quietinha, me balançando na rede, tá tudo bem. Isso foi bom. Isso foi o diagnóstico que me proporcionou. Talvez se eu tivesse ido lá atrás no médico, a médica olhasse pra mim e falasse, você é autista? Eu tenho certeza que eu ia continuar gritando, irritada, e me desse um laudo lá, você é autista, toma esse papel aqui com o CID. Não ia adiantar. Mas o processo de diagnóstico melhorou 1000% as minhas questões e as minhas barreiras. E a gente, é igual você falou, né? Quando a gente tem pessoas aliadas a nós, profissionais que nos auxiliam, é muito mais tranquilo passar por isso, né, Luciana? A gente tem pessoas que nos apoiam, que conseguem nos entender, né? Que conseguem tentar se transportar para o nosso mundo, né? E ver algo diferente ali e tentar buscar alternativas para que seja um pouco melhor, para que seja menos cansativo, para que seja mais prazeroso também, né? Isso é uma coisa importante. Rede de apoio é importante. Por isso que eu digo às mães que me assistem, não diga nunca odeio o autismo e amo o autista. Não dá para desvincular. Eu não sei que pessoa eu seria sem ser autista. E eu também nem sei se eu queria, se hoje saísse aí uma cura pro autismo, né, que não existe, e eu espero que não exista durante muito tempo, eu não sei se eu pegaria essa cura e daria para mim ou pro meu filho, porque a gente poderia ser pessoas totalmente diferentes. Então, o autismo, para mim, no meu caso, é uma identidade. Ele fala muito de mim, ele diz quem eu sou, ele explica muita coisa sobre mim. E sobre o meu filho também. Então, eu não sei se eu falaria, mas eu tenho esse orgulho de ser quem eu sou, porque eu tenho pessoas do meu lado que também se orgulham de ser quem eu sou. E isso é importante. E aí eu quero ser essa pessoa pro meu filho. Eu não quero que meu filho fique procurando se padronizar, né? A normalidade, ela geralmente seduz, né? E eu ouvi isso de uma pessoa com deficiência e eu achei isso maravilhoso, assim, o Raul que falou isso, e ele fala isso, a normalidade seduz, e eu me sentia mais para normal do que para deficiente, e isso diz muito, né? E quando a gente vem e prega ao contrário, cara, eu me sinto ser autista é muito bom, eu gosto de ser autista, eu gosto de ser uma pessoa com deficiência, a gente está indo contra o sistema anticapacitista. E aí as pessoas assustam. Mas aí você está romantizando, porque nem todo autista... Não, pera lá. O problema não é o autismo em si, o problema não é a deficiência. O que nos causa tristeza, o que nos causa terror, o que nos causa uma série de questões, a sociedade, a estrutura racista e capacitista. Não é o autismo, não é a deficiência. É isso, Lu. Eu acho que, assim,
Eu fiquei até enchi meu olho d'água, né? Porque foi muito bonito que você falou, fiquei emocionada aqui. Ai, obrigada. Eu amei de verdade, assim, essa troca que a gente teve. Eu aprendi muito, muito, espero continuar aprendendo com você, através que você escreve nas redes sociais. O pessoal que está assistindo, muito obrigada a todo mundo que assistiu. Eu tô super realizada de ter aprendido um pouquinho com você. E assim, eu poderia ficar horas aqui conversando, mas eu sei que o nosso tempo é curto e você já tem outra live, né? Já tenho outra agora, eu tenho outra. Agora às 19, né? Tá corrido. Mas, Lu, muito obrigada de coração em nome da Liga, da UFG, e de todas as pessoas que estão te assistindo, porque eu tenho certeza que você conseguiu ensinar um pouco de tudo, assim, pra gente, né? Do seu mundo, da sua história, do que a gente precisa aprender para sermos seres humanos melhores, né? Porque é Muito isso que a gente tá, obrigada. é com esse objetivo, né, que a gente tá aqui. Cara, muito obrigada, eu fico muito feliz. Eu espero que da próxima vez a gente se encontre presencialmente. E eu tô muito grata e feliz de ver que tá todo mundo assistindo, tá todo mundo gostando. Me sigam nas redes sociais. É importante pra gente poder falar disso. Eu falo bastante. Eu sou uma péssima influencer no Instagram, mas eu sempre tento ali pelo menos uma semana postar alguma coisa, me informar. E é isso, gente. Muito, muito obrigada. Eu realmente tenho que sair, Beijo. que eu tenho uma live daqui a 3 minutos. E beijo, muito obrigada. Eu fico muito feliz. Tchau, tchau, gente. Tchau. Gente, o link da inscrição tá na bio do Instagram. Não esqueçam, hein, de fazer a inscrição de vocês. Beijo.